Um homem de 64 anos com uma aposentadoria e um divórcio nas costas escreveu exatamente por que nunca deixaria outra mulher entrar em sua vida e terminou todo o comentário com uma única palavra: alívio. Neste vídeo vou te mostrar por que milhares de homens mais velhos estão tomando exatamente essa mesma decisão e por que a vida que todos diziam que eles lamentariam é a que eles estão lutando para proteger. Eles não se sentem sozinhos, não estão amargurados. Eles acordam todas as manhãs com uma vida que finalmente lhes pertence. Mais adiante neste vídeo, vou compartilhar um comentário que obteve mais de 1000 curtidas em 24 horas, de um homem que resumiu toda a realidade financeira dessa escolha em uma única frase. Também vou te falar sobre um homem que passou décadas sendo rejeitado pelas mulheres e chegou a compreender que cada uma dessas rejeições era, na verdade, a mão de Deus mantendo-o no caminho certo. Porque a história que te contaram sobre homens que vivem sozinhos é totalmente falsa. E, irmão, ao final disso, você saberá exatamente o porquê. Sabe o que é curioso? Ninguém fala do momento em que acontece de verdade. Não o divórcio, nem a separação, mas o momento dentro da sua própria cabeça em que algo simplesmente para. Você acorda uma manhã e a primeira coisa em que pensa é no que quer no café da manhã. Não no humor dela, nem no que esqueceu de fazer, nem na conversa que está adiando há 3 semanas. Apenas o café da manhã. Você fica ali deitado por um segundo pensando: espera, quando foi que isso deixou de ser o normal? Esse é o momento. É aí que isso começa para a maioria desses homens. Sem grandes explosões, sem saídas dramáticas. Apenas uma terça-feira de manhã tranquila, em que você percebeu que sua própria cabeça finalmente voltava a ser sua. E como isso era bom. Isso te disse tudo sobre o quão ruins as coisas tinham ficado. Uma vez que você sente isso, não pode voltar a fingir que não é assim. Algo muda e não volta atrás. Agora, é isto o que esses homens te dirão, os que vivem assim há 5 anos, 10 anos ou mais. Eles não descrevem como uma perda. Eles descrevem da forma como você descreve sair de um carro após uma viagem de 12 horas. Aquele suspiro, aquele momento em que você estica as pernas e pensa: eu não tinha percebido o quanto estava encolhido, porque ninguém disse a eles que isso estava do outro lado. Ninguém se sentou com eles e disse: olha, se você parar de tentar se encaixar em algo que nunca foi construído para você, o que você encontra não é o vazio, é simplesmente a sua vida. Aquela vida que não exige que você seja uma versão menor, mais calada e mais cuidadosamente editada de si mesmo todos os dias, só para manter a paz. Foi isso que eles encontraram, e cada um deles te dirá a mesma coisa. Gostariam de ter encontrado isso antes. Mas aqui está a parte de que ninguém fala. Isso não foi de graça. Houve um preço real. Antes que você possa entender por que o outro lado é assim, você precisa entender o que realmente custou a esses homens chegar lá. Sabe o que ninguém nunca pergunta? Quando te dizem para tentar de novo, quando dizem que a pessoa certa está te esperando, quando sua irmã te dá aquele sermão sobre companhia. Ninguém nunca para perguntar o que você já entregou. Ninguém se senta com você para fazer as contas. São os 30 anos trabalhando 50 horas por semana, não porque você amava, mas porque foi isso que você aceitou quando disse sim. Você era o provedor, o que resolvia tudo, o cara que chegava em casa exausto e ainda tinha que descobrir o que estava acontecendo antes de tirar os sapatos. Você gerenciava o humor dela, navegava pelas emoções dela, andava na ponta dos pés sobre minas que você não tinha plantado e de alguma forma nunca era o suficiente. Você costumava ir ao hipódromo aos sábados. Você tinha seus números, seus colegas, passava 3 horas no centro de apostas, vendo as corridas com um café e a folha de palpites, sem ninguém precisar de nada de você. Isso parou por volta do 4º ano. Coisa demais para fazer? Prioridades erradas? Você deixou passar. A maioria de vocês deixou passar alguma coisa. Imagine isto. É uma terça-feira. Você está no estacionamento do trabalho, às 17h45. Está sentado ali há 20 minutos, não porque esqueceu nada, mas porque ainda não está pronto para entrar em casa. O interior do seu carro é o lugar mais tranquilo da sua vida neste momento. Você sabe que no segundo em que cruzar aquela porta,
A noite começará a se gerenciar sozinha. Você se sentou naquele estacionamento. Talvez não naquele exatamente, mas você conhece a sensação. Você observava casais em restaurantes e percebia que nunca tinha tido aquilo de verdade, nem em 30 anos tentando. As decisões, onde morar, como passar as férias, quais amigos eram aceitáveis. A maioria era tomada do jeito dela, não porque ela estivesse certa, mas porque a paz era mais fácil do que a briga. Isso é o que me mata, porque ouço isso todos os dias de homens nestes comentários. Você deu apoio e recebeu silêncio. Você apareceu durante as crises dela e ela desapareceu durante as suas. Você passou décadas sendo um pouco menos que você mesmo em sua própria casa, porque a versão completa de você gerava atrito demais para a situação. Alguns de vocês fizeram isso por 30 anos e chamaram de amor. O que os homens que partiram entendem agora é que não era amor, era trabalho, um trabalho constante, invisível e não remunerado, e o único salário era o direito de continuar fazendo isso amanhã. Alguém deixou um comentário em um de nossos vídeos sob o nome de Red Soul 61 e disse algo que me deixou paralisado. A solidão não exige sentir-se sozinho. A paz e o silêncio não exigem tédio. Aí está todo o argumento. Red Soul 61 deu múltiplas chances aos relacionamentos. Viu os mesmos padrões se repetirem todas as vezes e finalmente parou de perguntar: quando você vai encontrar a certa? E começou a perguntar: o que eu realmente estou procurando? Quando ele encarou essa pergunta com sinceridade, a resposta não foi outro relacionamento. Foi o que ele já tinha. Seu cachorro, suas rotinas, uma tarde de terça-feira que lhe pertence inteiramente. Ele percebeu algo que a maioria dos homens passa a vida inteira perseguindo e nunca alcança: a clareza e o direito de decidir como passam os seus próprios dias. Vou te dizer uma coisa. O comentário que captura tudo isso, melhor do que qualquer coisa que já li, veio de um homem da nossa comunidade que passou a vida inteira sendo ignorado, e o que ele descobriu sobre cada mulher que o ignorou vai te deixar gelado. Isso virá em alguns minutos. Mas primeiro, porque as pessoas sempre entendem errado, a sociedade apresenta essa escolha como um fracasso, como o que acontece quando algo deu errado ou quando você não conseguiu fazer funcionar. O foco é sempre de déficit, sempre sobre o que te falta. Mas os homens que vivem isso te dirão algo diferente. Os que parecem quebrados não são os que estão sentados tranquilamente em suas próprias casas, num sábado à noite, comendo o que querem e dormindo sem ansiedade. Os quebrados são os que aguentam a duras penas casamentos que pararam de funcionar há 8 anos, checando a temperatura da casa antes de dizer uma palavra, gastando mais energia em gerenciar o relacionamento do que em viver sua própria vida. O homem mais velho que escolheu a solidão não desistiu. Ele fez algo mais difícil. Olhou honestamente para o que um relacionamento estava realmente lhe custando, comparou com o que lhe disseram que valia e tomou uma decisão. Escolheu a si mesmo, talvez pela primeira vez em muito tempo. Agora ouça isto, porque isso captura melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Alguém comentou em um de nossos vídeos anteriores, sob o nome de Paranormal Pat. Ele tem 60 anos, nunca se casou. Passou toda a sua vida profissional construindo suas finanças, sua independência, uma vida que realmente lhe pertencia. Enquanto fazia isso durante seus 30, 40 e 50 anos, as mulheres que não se interessaram quando ele não tinha nada, ficaram muito interessadas assim que ele teve algo. Ele sabe exatamente o porquê. Ele vê com clareza e não está amargurado por isso. Ele deixou um comentário no qual toda a comunidade parou. Ele disse: a rejeição delas foi a proteção de Deus. Leia isso de novo. A rejeição delas foi a proteção de Deus. Isso não é algo que um homem amargurado diz. Um homem amargurado tem uma lista de reclamações e quer que você ouça cada uma delas. Essa frase vem de um lugar completamente diferente. Vem de um homem que teve distância suficiente, tempo suficiente e perspectiva suficiente para olhar para trás, para o arco completo de sua vida, e ver que as portas fechadas foram, na verdade, o que o manteve livre. Cada mulher que o ignorou, cada relacionamento que desmoronou,
Cada vez que ele foi trocado por alguém mais chamativo, tudo foi proteção contra décadas de trabalho emocional, de financiar o estilo de vida de outra pessoa, da lenta reorganização de si mesmo que ocorre em relacionamentos que não se encaixam. Ele não perdeu nada. Estava sendo guardado para algo melhor. Isso é sabedoria, daquela que só vem por viver o suficiente para ver o arco completo. Uma vez que essa clareza se estabelece, uma vez que você faz o balanço emocional e faz as pazes com isso, algo mais entra em foco, algo prático de que esses homens não falam em público, mas em que pensam absolutamente em particular: dinheiro. Um dos homens da nossa comunidade disse algo que conseguiu mais de 1.000 curtidas em menos de um dia. É incrível o quão pouco dinheiro eu preciso quando não tenho uma mulher na minha vida. 1.000 pessoas curtiram porque 1.000 pessoas sabiam exatamente do que ele estava falando. Ele não estava reclamando, estava genuinamente surpreso. Ninguém te conta essa parte. Ninguém se senta com você e explica como é realmente o lado financeiro da solidão. Não a versão assustadora que usam para te manter na linha, mas a real. Quando você remove uma parceira da equação aos 60 ou 65 anos, acontece algo com suas finanças para o qual a maioria dos homens não está preparada. Elas se tornam mais simples e leves. Não porque você seja pão duro, mas porque os gastos fixos que vinham com o relacionamento desaparecem silenciosamente. Você não percebe o quanto estava te custando até que não esteja mais lá. Pense no que realmente muda. Não há o estilo de vida de uma segunda pessoa para financiar, nem férias escolhidas de acordo com as preferências dela, nem eventos para comparecer por obrigação, nem presentes para pessoas que você mal conhece. Esse desvio financeiro lento para gastos que servem ao relacionamento, em vez de servirem à sua vida real, para. Há um homem em nossa comunidade com uma aposentadoria de US$ 15.000 por mês que poderia viver extremamente bem. Ele nos contou que vinha gastando quase US$ 3.000 disso todo mês no relacionamento. Jantares fora, viagens que ela escolhia, presentes para a família dela e manutenção financeira geral. Quando ele deu um passo atrás, esses US$ 3.000 não desapareceram. Foram para outro lugar. Ele esteve em Portugal 2 vezes e passou 6 semanas no Sudeste Asiático desde então. Não porque ficou rico, mas porque parou de pagar um imposto que não lhe trazia nenhum benefício. Essa história não é incomum. Os números variam, mas o cálculo é sempre o mesmo. Subtraia a pessoa que gasta seu dinheiro e, de repente, há dinheiro. Esses homens não estão se privando de nada, estão redirecionando. Cada dólar que costumava ser destinado a manter um relacionamento, agora está construindo algo que realmente lhes pertence. Aos 60, 65 ou 70 anos, quando a pista de pouso está definida e cada ano conta, a clareza financeira que vem com a solidão é uma das vantagens mais subestimadas que esses homens têm. Eles sabem exatamente o que têm, exatamente para onde vai, e ninguém está negociando com eles sobre isso. Deixe um comentário abaixo se você sentiu a mudança. Quero saber como foi essa clareza financeira na primeira vez que você a experimentou de verdade. Agora, aqui está, Merguan, a pergunta que todo mundo faz depois. Se você tomou essa decisão, já a ouviu 100 vezes. As pessoas vão te perguntar se você se sente sozinho. Elas perguntam como se já soubessem a resposta, como se não pudessem imaginar um homem que está sozinho e não está sofrendo. Deixe-me dizer o que você não está perdendo. Você não está perdendo o drama, as brigas que surgiam do nada porque alguém estava entediado ou ansioso ou precisava provar algo. Você não está perdendo a discussão que não era realmente sobre o que parecia ser, ou o pedido de desculpas que foi aceito, mas nunca totalmente esquecido. Você não está perdendo a vigilância, as perguntas sobre onde você esteve, com quem falava ou por que parece distraído, a sensação de ser vigiado em sua própria casa. O trabalho emocional também desapareceu. Escanear o ambiente antes de cruzar sua própria porta da frente, medir cada palavra, andar sobre cascas de ovo em um espaço que você pagou. Tudo desapareceu. Também desapareceu a lenta reorganização. Os hobbies que ficaram de lado, os amigos que se afastaram, os interesses que nunca se desenvolveram, porque não havia lugar para eles em uma vida reconstruída em torno de outra pessoa. Você se lembra de tudo,
da mesma forma que se lembra de algo que costumava te custar tudo. Aqui está o que substituiu isso. Imagine isto no lugar. Sábado de manhã, sem alarme. Você acorda quando acorda, faz o café exatamente como quer, senta onde tem vontade de sentar e então simplesmente decide. Talvez pegue a folha de palpites e vá ao centro de apostas, ou vá ao cassino e jogue algumas horas de queno. Talvez ligue para o Frank e o Ed e o jogo de cartas seja na garagem de alguém esta noite, e você se junte a eles. Ou simplesmente não faz absolutamente nada. E tudo bem também, porque ninguém está controlando. O ponto é que é seu, o dia inteiro. Ninguém negociando a aparência dele, ninguém te fazendo sentir culpado por como você o gasta, ninguém transformando o seu sábado no sábado dela. Esses homens recuperaram seus amigos, recuperaram suas rotinas, as coisas que deixaram passar com os anos. O hipódromo, as noites de cartas, as longas caminhadas, os números da loteria que jogam desde 1987. Eles os recuperaram, não porque essas coisas sejam profundas, mas porque são deles. Manhãs que se abrem limpas, tardes em que você volta para a mesma casa que deixou. Nenhuma tempestade esperando atrás da porta. Nenhuma atuação para ensaiar enquanto você sobe a calçada. Apenas o espaço do jeito que você o deixou. Tranquilo, seu. Exatamente como deve ser. Os dados do censo do Mars e UA mostram que a porcentagem de homens entre 65 e 74 anos que vivem sozinhos quase dobrou desde 1970. E é isto o que as pesquisas continuam encontrando. Esses homens não estão desmoronando. Não estão isolados. Estão em sua maioria saudáveis. Estão conectados com pessoas que eles mesmos escolheram. E, segundo seus próprios relatos, estão se saindo melhor do que os homens ao seu redor, que ficaram em situações que tinham parado de funcionar há anos. Isso não é coincidência. Isso é o que acontece quando um homem para de gastar sua energia no que não deve. Os homens que sabem disso, que realmente viveram os dois lados, acordam todas as manhãs em uma casa que está exatamente como a deixaram e sentem algo que alguns levaram um tempo para nomear corretamente: gratidão. Agora, esta é a parte de que ninguém te avisa: o julgamento. Ele vem de todos os lugares, da sua família, de amigos casados, de mulheres que não te conhecem, mas que de alguma forma têm opiniões sobre sua vida. Soa como preocupação, mas parece um ataque. Sua irmã diz: "Você não quer companhia?" Seu colega de trabalho, aquele que parece exausto toda segunda-feira, porque a esposa passou o fim de semana fazendo-o passar por uma corrida de obstáculos emocional, olha bem nos seus olhos e diz: "Viver sozinho não é vida." E você fica ali pensando: "Irmão, estou vendo a sua miséria em tempo real, e você está me dizendo que eu sou o problema." É isto o que está acontecendo na verdade. As pessoas que estão presas em algo se sentem desconfortáveis perto de pessoas que não estão. Sua liberdade não as inspira, as ameaça. Porque se você pode partir e ficar genuinamente melhor, o que isso diz sobre a decisão delas de ficar? Sua paz é um espelho para o qual elas não pediram para olhar. Cada vez que te veem em uma terça-feira à tarde, sem obrigações e sem dramas, algo nelas muda um pouco. Essa mudança não é responsabilidade sua, mas elas tentarão fazer com que seja. Não deixe. Então, a verdadeira pergunta é: o que eles escolheram em seu lugar? Não apenas o que deixaram para trás, mas o que construíram no lugar. Todo mundo apresenta isso como uma perda, como uma rendição. A história de um homem que tentou, não conseguiu e se contentou com o que sobrou. Eles entenderam tudo errado. Os homens que vivem isso há tempo suficiente para ter uma perspectiva real não descrevem uma subtração. Eles construíram algo deliberado. Uma vida moldada em torno de suas próprias prioridades, seu próprio ritmo, sua ideia do que é um bom dia de verdade. Você já ouviu o Kenneth no início deste vídeo. Um divórcio nas costas, aposentadoria garantida, prestes a se aposentar. Ele escreveu: "Nunca mais deixarei ninguém entrar. Triste, mas é assim que funciona." E então acrescentou algo que a maioria das pessoas deixaria passar. Disse que não era tristeza o que sentia quando escreveu aquilo. Era alívio. Essa palavra, alívio, é a que continua aparecendo.
Não felicidade, não liberdade, não orgulho. Alívio. A sensação específica de que finalmente se soltou algo pesado. Depois há a história de um homem que ficou. Ele está casado há 40 anos e mencionou que ele e a esposa mantêm finanças completamente separadas desde o quinto ano. Contas separadas, vidas financeiras separadas dentro de um lar compartilhado. Ele continua lá, continua nessa. E ao final do comentário, escreveu uma única palavra: sorriso. Apenas sorriso, como um homem que percebeu algo cedo o suficiente para protegê-lo, que encontrou uma maneira de ficar na situação sem entregar tudo, e 4 décadas depois descobre que isso merece um sorriso tranquilo. Esses homens não estão tristes. Não estão fingindo. Não estão esperando alguém chegar e fazê-los mudar de ideia. Eles terminaram não porque estejam quebrados ou amargurados, mas porque finalmente entendem que o que construíram vale mais do que qualquer coisa que alguém já lhes ofereceu em troca. Como é realmente quando um homem finalmente escolhe a si mesmo? Significa que o café da manhã é seu. Significa que seu dinheiro vai para onde você decide, não para a última emergência da mãe dela ou para férias que você não queria. Significa que quando você quer jogar seus números, você vai jogar seus números. Significa que seus fins de semana não tem nada que você não tenha colocado lá. Você passa uma semana inteira sem uma única discussão ou negociação. Você acorda sem medo. Depois de décadas acordando já atrasado para alguma coisa, isso é tudo, irmão. E eu sei que alguns de vocês estarão pensando: isso não é egoísta? Sim, é. Gloriosa e impenitentemente egoísta. Depois de 30 ou 40 anos colocando todos os outros em primeiro lugar e não recebendo nada parecido em troca, você conquistou cada segundo. Escolher a si mesmo não é desistir do amor, é desistir de um mau negócio. Você não continuaria investindo em algo que levou tudo e não devolveu quase nada e chamaria isso de lealdade. Você chamaria de loucura. Mas quando os homens fazem isso em um relacionamento, chamamos de compromisso. E quando eles finalmente param, os chamamos de quebrados. Eles não estão quebrados. São as pessoas mais lúcidas da sala. Se você já tomou essa decisão, você sabe. Sabe como foi aquela primeira manhã tranquila. Sabe como é conferir sua conta bancária e não se preparar para o pior. E se você está agora mesmo no limite disso, com medo do que as pessoas vão pensar, olhe para o Kenneth. Olhe para o Paranormal Pat. Parece paz, irmão. Coloque sua idade nos comentários e me diga como é sua vida agora, ou como você quer que ela seja. E se você conhece um homem que precise ouvir isso, envie para ele. Se esta história mudou sua forma de ver a vida, tranquila de um homem que finalmente encontrou sua paz, inscreva-se e curta o canal. Estamos trazendo à tona as verdades que a sociedade muitas vezes tenta enterrar. Vamos construir um futuro onde seu tempo e sua paz sejam seus. O próximo capítulo de nossa história compartilhada se abrirá em breve. Purna.